Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Olá, muito bom dia. Não tem como não falar bom dia hoje, porque hoje eu estou nesse lugar especial, tomando um cafezinho muito especial. Então, bom dia aqui para o podcast Qualidade Sem Filtro, que está sendo gravado num lugar muito especial, muito diferente, com uma convidada muito especial também. Tenho certeza que essa data será memorável, é uma data importante também para nós aqui da QualiSafe. Então, a gente escolheu esse lugar para isso e eu só falar já me dá uma emoção, não sei dizer o porquê. Primeiramente, gostaria de agradecer a Janaína. Muito obrigada, Janaína. Imagina, eu que agradeço o convite, Marianinha. A gente fica muito feliz de compartilhar esse momento com vocês e ainda poder ser feito na nossa casa. Com certeza, é casa mesmo, viu, gente? Você chega assim, sente uma energia, é uma lavanda ali plantada que na hora que eu cheguei, enfim, se você... Depois a gente vai falar um pouquinho mais desse espaço. Mas eu queria agradecer a Janaína, a toda a família dela, que realmente abriu as portas da casa dela para nos receber, dispor do seu tempo, né? Vim compartilhar. É o que eu sempre falo, a intenção do podcast Qualidade Sem Filtro é trazer essa linguagem de qualidade de uma forma mais simplificada, para quem não vive tanto esse universo da qualidade, para quem vive também. E hoje, com certeza, vai ser um papo muito rico. Vocês adivinham sobre o quê? Sobre café, né? É algo que tá aqui na veia da Janaína e a gente vai trazer essa história enviesada com a questão da qualidade. Então, Janaína, quem não te conhece, né? Apresenta para quem não está no planeta Terra, por favor. Até parece. Bom, meu nome é Janaína, eu sou engenheira de alimentos, formada pela UFLA, e sou sócia aqui do Alto de Minas e da Rota dos Cafeinados. O Alto de Minas é uma empresa familiar, começou toda a ideia com o meu pai há muitos anos. A gente vendia cafés diferenciados, adesivando em casa e compartilhando com as pessoas. E essa história começou há muito tempo com ele. Então a gente veio há mais de 15 anos dentro dessa trajetória e hoje a gente tem a indústria que realiza a terceirização de marcas. Então a gente faz toda a parte de industrialização e traz o fornecimento de diversas soluções. Então o produtor pode chegar hoje aqui, ele pode desenvolver o projeto completo, ele entrega o café, a gente realiza todo o desenvolvimento. Então, logomarca, embalagem, as informações que devem ser compostas. A gente traz também alguns agregatórios, a gente auxilia ele a ter escala, a ter repetibilidade, enfim, uma assessoria completa. E aí a gente tem também um projeto nosso, que é o nosso novo queridinho, que é a Rota dos Cafeinados, que a gente consegue conectar os diversos elos da cadeia do café. Então a gente conecta os consumidores finais, os intermediários da cadeia, os produtores, os empreendedores, para que eles possam ter acesso a uma plantação de café, conhecer variedades, também conhecer um pouco de extração, a indústria e todo o contexto que isso envolve. Gente, é muita coisa, né? Eu conversando com a Janaína aqui antes, eu falei, peraí, não é só beneficiamento de café? Não é. Então, para quem não sabe, a gente está aqui no Alto de Minas, é uma torrefadora de café. Mas antes de mais nada, eu fiz essa pergunta, Janaína, a sua família produz café? Você sabe o que é um pé de café? E ela falou, esse lugar que nós estamos, inicialmente, começou tudo aqui, né? Com a plantação de café. Não tem como não deixar de falar o nome do pai dela, o João, né? Então, ele foi produtor de café, trabalhou a vida inteira numa empresa, né, de renome de café. Então, tudo começou enraizado na questão do café. Né, Janaína? Aqui era a propriedade rural que a gente tinha, então a gente foi utilizando o local, porque a propriedade hoje, a cidade chegou nela, e aí a gente não deu para ficar somente com a propriedade rural. Então a gente tem hoje alguns tipos de cafés diferentes aqui dentro do espaço nosso, e a gente transformou o restante do que era a fazenda em um lugar para empresa. Então, a parte da cafeteria, o espaço para turismo rural, o setor administrativo e a indústria, eles estão todos no mesmo lugar e ainda dentro da cidade. É muito bacana isso. E a gente teve a oportunidade de participar do início, né, desse projeto da torrefadora, né? E aí tudo começou com essa terceirização de marca. Eu não sabia disso, de começar em casa, colocar a etiqueta, mas eles viram a oportunidade, né, de aproveitar todo esse know-how de toda a vida, desde plantar o café e trabalhar isso no dia a dia, e trazer isso para o Alto de Minas. Janaína, me conta um pouquinho
como que você consegue enxergar esse antes e depois com a chegada de uma engenheira de alimentos? Porque a gente sabe que a indústria já existia, vocês tinham já alguns clientes, mas o seu olhar, e confesso para você que eu também fiquei curiosa, porque como a gente, por mais que a gente mora na mesma cidade, não tem um contato tão estreito, né? E chegar aqui e ver a evolução da indústria me despertou essa curiosidade. Qual que é a diferença? E aí já vamos trazer a qualidade para o tema. Não de uma forma pejorativa, né, que a gente tem que respeitar toda a trajetória, mas o que mudou do início da indústria de torrefação de café, do início da ideia, nos dias atuais? Bom, foi um contexto. A minha formação, ela possibilitou que a gente abrisse um pouco mais o leque de soluções para os clientes. E também, a gente sempre teve como propósito, desde o início, fornecer um material de qualidade. Então, a gente nunca trabalhou com uma linha de cafés que não entregasse pelo menos uma qualidade para o nosso consumidor final. Então, isso sempre foi um propósito nosso da marca. E, junto com isso, quando eu vim para cá, depois de formada, a gente conseguiu ampliar esse portfólio. Então, eu atuei como responsável técnica da indústria. A gente trouxe mais alguns conceitos de qualidade e também trouxe a parte de normativas para os nossos clientes. Então, hoje, qualquer embalagem que for feita aqui pelo Alto de Minas, dentro da nossa consultoria, ela sai completamente legalizada. Isso traz o quê? Para o consumidor? Clareza, qualidade. E aí, a pessoa que está pegando um pacote de café ali, ele vai conseguir ter a certeza que se todo o processo para trás, ele consegue ser rastreável, porque é o que acontece aqui hoje. Então, a gente lá atrás tinha, a média de, na época que vocês começaram aqui com a gente, e a gente tinha 3 clientes que eram mais firmes, mesmo. E hoje a gente conta com mais de 50 marcas que confiam no processo nosso. Então, é também uma responsabilidade muito grande. E a gente traz todo esse conceito da qualidade para tudo que a gente for fazer. Aí isso vai até além da indústria. Hoje a gente voltou a ter uma parceria de novo com a QualiSafe, porque não dá para a gente fazer tudo com excelência. Então, através da Natália, que vem aqui fazer toda a parte documental para nós, fazer esse acompanhamento, a gente sempre confiou no trabalho de vocês, né, desde o início. Então, é uma parceria muito grande. E combinou os valores que vocês trazem a respeito da qualidade com o que a gente quer oferecer para o nosso público final aqui. E o processo nosso é inteiro rastreável, porque além de qualidades em termos técnicos, né, de legislação, que a gente, obviamente, tem que obedecer, a gente traz essa rastreabilidade, porque hoje, se você tem um lote gerado, com esse lote do café, eu consigo saber que dia que ele foi deixado aqui, qual que é o peso que foi dele de entrada, quem torrou, quem manipulou as embalagens, qual foi o processo que ele fez, como que foi a curva dele dentro do torrador. Enfim, tudo isso que a gente contempla. Se um consumidor tiver alguma dúvida, ou seja, o cliente do meu cliente, ele pode acompanhar o processo como um todo. Isso é muito importante. Sim. E nós somos a única indústria do estado de Minas Gerais ainda que é certificado pelo Certifica Minas. Que bacana. Então, todos os clientes nossos, eles podem fechar o elo da cadeia de custódia e expor o selo do Certifica Minas, porque passaram pelo processo aqui conosco. Que bacana. E eu desejo muito que mais clientes, mais torrefações possam também aderir, porque a gente precisa valorizar o café como um todo. Isso não é uma questão de competição do Alto de Minas com outras pessoas. A gente deseja que a região como um todo cresça, que o estado como um todo cresça. Acho que a cadeia do café traz muito isso, com certeza. A Janaína falando, vai passando um filme na minha cabeça, porque eu consigo imaginar agora, ainda mais com essa rotina de auditorias em fazendas de café, a gente sabe que tudo nasce com um sonho, né? A pessoa que planta, que investe ali na fazenda. Ontem eu tive uma fazenda diferente, era uma fazenda de gado leiteiro, mas o que se fala, né, é a mesma coisa, é em acreditar. Porque depende do tempo, depende de investimento, depende do mercado. E trazer isso, a Janaína trazer isso de uma forma do quê? Dessa forma rastreável, né? Que eu sei que o café que eu trouxe é o café que eu vou oferecer na minha embalagem. Porque a gente conversa com muitos produtores e eles falam, o meu sonho é ter um café na minha marca. Né? Então, imagina, você tá ali, se acompanha desde da produção primária, a colheita, traz o café e você vai embora.
Então você tem que acreditar em toda a rastreabilidade desse processo, nessa confiabilidade do que você trouxe, é o realmente que eu tenho, porque as pessoas às vezes fazem isso até para presentear, para colocar o nome da família. Eu indo em fazendas, eu tive isso, as pessoas fazem questão de dar, né, o café ali, e Janaína, muita gente acha que isso é impossível. Eu já percebi isso. Eu tinha muita vontade de torrar o meu café para consumo da família, para presentear. Então a gente vê que existe uma solução através disso. E o que mais me brilhou os meus olhos hoje, a gente conversando nos bastidores, é essa questão da embalagem. Então, se você traz seu café, aqui ela te entrega pronto, com a embalagem. Ela não, né? Vocês cotam. Os parceiros cotam a embalagem. Tem a questão normativa da legislação, que a gente sabe que não é simplesmente pôr no saquinho de café, que existe hoje as denominações que são aplicáveis, que existem legislações aplicáveis a isso. Então isso me chamou muito a atenção, né, que a Jana falou, você traz um sonho e te entrega a solução. Então é muito bacana, eu acho que isso é impagável, né, da mesma forma que você falou da nossa consultoria, eu acho que você estar junto da pessoa, junto do sonho dela, transformar, concretizar isso em algo real, algo palpável, é muito bacana. E eu não sei se eu tô falando mais que o entrevistado, mas ela vai falando e eu vou sintetizando as coisas. A forma como começou a história de vocês foi de uma forma muito despretensiosa. Foi em casa, adesivando. Então, assim, a gente vê que às vezes os grandes sonhos, né, as grandes conquistas começam assim. Eu sei que a gente tem que ter meta, eu sei que a gente tem que focar, mas a gente também tem que dar espaço para os milagres na vida da gente. Deus abençoa muito, então a gente entra aqui, a gente vê que é um lugar muito abençoado. Para começar, é uma equipe, é uma indústria, é uma empresa de família, familiar, enfim, então é muito gostoso sentir isso se concretizando, Janaína. E quando a gente fala em qualidade, quando você falou isso, eu gosto de remeter muito isso à palavra confiança. Então, hoje eu vejo que uma torrefação, ela é muito isso, né, Janaína? Eu vou entregar o meu café na sua mão, né? Demais, porque, gente, a gente sabe que o produtor é uma indústria a céu aberto. Então, por exemplo, a gente tinha uma expectativa da safra desse ano e foi uma colheita extremamente desafiadora para o pessoal, porque choveu numa época que não chove, teve muito volume de chuva, então toda essa adaptação que o produtor teve que ter, e a gente precisa entregar um produto para o consumidor final. Ele precisa confiar no processo inteiro que a gente faz, porque como que ele vai ter a garantia de que eu trabalho com 50 marcas e eu não vou trocar o café dele? Então eu preciso mostrar isso para ele, trazer essa transparência. E certas coisas não tem preço, tem valor, que é o que a Mariane comentou. A pessoa confia na gente, porque ela também vai ser responsável na hora de entregar o café para o consumidor final. Hoje a gente teve muitas recentes, hoje não, né, mas já tem 3 anos, que teve recentes alterações, como a portaria 570 do MAPA, que veio alterando algumas coisas que foi necessária essa atualização. Então, quando tudo aconteceu, a gente fez uma live fechada com os nossos clientes, a gente explicou para eles como que ia ser esse processo. A gente também teve auxílio da QualiSafe, que ajudou a gente a desburocratizar uma boa parte ali. Então, a gente fez um trabalho em conjunto. E o café, ele traz muitas parcerias nesse sentido. Então, a qualidade realmente, para mim, é sinônimo de confiança para o consumidor final através das marcas que a gente coloca no mercado, e sinônimo do meu cliente confiar no processo que a gente tem aqui, porque hoje a gente trabalha com cafés muito selecionados, então a gente tem diversos valores de cafés aqui dentro, a gente tem cafés que o pessoal confia na gente, que ganhou concurso, e às vezes só tem aquele lote, só tem aquela saca. Como que você não vai trabalhar com qualidade, com confiança e tendo clientes desse porte com você? Então, a gente sempre também, junto com os clientes nossos, está sempre buscando melhorias, entregar novas coisas, e a gente gosta de trabalhar disso. E a Mariane comentou que nós somos realmente uma empresa familiar, igual eu falei que o meu pai começou toda essa trajetória, e hoje aqui a gente tem toda a família trabalhando. Eu tenho o meu irmão do meio que faz todo o gerenciamento da produção, ele que desenvolve as curvas de torra, acompanha, verifica os lotes. A gente tem o outro irmão meu que ele trabalha na parte do marketing, tá na graduação e auxiliando a gente. Legal. Até minha mãe vem pra cá. Ninguém acabou, a gente colocou
até a minha cunhada, entendeu? No meio do caminho. É que vocês não têm noção, ela faz um negócio muito gostoso. Muito bom, muito bom, gente. Mas eu recomendo não experimentar, porque depois você fica refém disso, viu? É o objetivo, entendeu? Vim aqui, toma um ótimo café, compra diversas marcas que a gente tem aqui para oferecer e ainda prova quitutes deliciosos. É exatamente isso. E só pra gente finalizar, mas dá vontade de ficar conversando a manhã inteira. Porque a gente tá falando de café, a gente tá falando de família, a gente tá falando de história, a gente tá falando de sonho, e a gente tá falando de qualidade. E a Janaína, eu vou aproveitar o gancho quando ela falou no momento da torra, porque quem não conhece uma torrefadora de café, não entende o processo, teoricamente, mas é desde dessa segregação, dessa rastreabilidade do café que eu estou entregando, durante a torra. Então, imagina vocês, eu fui ali, fui premiado, consegui um café super especial na hora de torrar, eu literalmente torro meu café. Né, porque tem os tipos de torras, a média, a clara, a escura, e às vezes é por vontade do cliente mesmo, ele prefere uma ou outra. Então, olha esse cuidado no momento da torra, que agora eu sei que vocês investiram em equipamentos, né, para ter esse controle, não é? A gente tinha um torrador que era muito bom e recentemente ampliou a nossa indústria. Nós temos 4 torradores aqui dentro, então volume mínimo não é um impeditivo para o produtor começar. Eu consigo torrar 250 gramas de café dele. Quanto? Então, 250 gramas. 250 gramas? Não é um impeditivo a pessoa achar que é só para os grandes. Isso é um mito que a gente veio para desfazer. Que legal. Hoje a gente tem mais de 50 marcas que são de diferentes portes. E aí, o objetivo nosso é ser a solução para que as marcas cresçam com solidez. E a gente tem todo o desenvolvimento. Hoje a gente faz avaliação do café, estrutura uma curva de torra que vai alavancar o produto, e a gente tem toda a preocupação nesse processo de rastreabilidade, tem a parte de entrada do café, a documentação, todo esse desenvolvimento da indústria. Hoje, se vocês vierem aqui, vocês podem ver o nosso armazenamento, que é todo diferente. A gente fez recentes ampliações, ampliou o número de silos que a gente tem. Então, hoje a indústria ela é totalmente tecnológica. O manipulador, por exemplo, ele não tem, depois do café cru entrou dentro do torrador, ele não tem mais contato com o café. E eu tava doida pra ela falar isso, porque quem não conhece é igual um restaurante. Usar touquinha, lavar a mão, banheiro tem papel toalha. Então, todas as boas práticas de fabricação, né, Janaína? Tudo, por mais que não tenha esse contato, higiene, controle de pragas, é uma indústria de alimentos. Né? E tem que existir essa preocupação, né, como um todo. A gente está entregando um produto para outra pessoa consumir. Isso é muito importante. Por si só, já traz essa obrigação, né? Então, é o mínimo a gente fazer isso. É muito bacana. Eu não sei se as pessoas que querem conhecer pode conhecer a indústria, como que faz um convite aí, agora o momento é seu, Janaína. Eu gostaria de convidar vocês, caso vocês queiram, venham conhecer a indústria, siga a gente também no Instagram para ir acompanhando as novidades, é @AltoDeMinas e @Rota dos Cafeinados, que é esse centro de negócios. Todos os dois são na mesma localização e aí vocês podem ter a experiência de conhecer um pouco da parte do turismo rural, a indústria e a cafeteria num lugar só. Gente, não percam a oportunidade. Quem quiser vir trabalhar num lugar bem tranquilo, vocês vão sentindo na roça, literalmente. Tem tomadas espalhadas aí, tem um cafezinho, tem um pão de queijo que eu comi hoje, que eu falei, que pão de queijo que é esse? É especial. Então, não deixem de conhecer. Sem falar na Janaína, nos pais dela, na família, são pessoas muito agradáveis, muito gostoso. É um ambiente que a gente realmente sente colhido e sente que eles fazem realmente com amor. Então, não percam essa oportunidade e, com certeza, acho que a pérola de hoje é isso. Você tem 250 gramas de café, pode trazer que eles torram para você, coloca a sua marca, transforma o seu sonho em realidade, né, Janaína? Não tem mínimo nem de embalar. Olha pra você ver! Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada pelo café, obrigada pelo seu lugar. Hoje é um dia muito especial para nós, como eu te falei, e não tinha um lugar melhor pra gente poder comemorar. A gente fica muito feliz em receber vocês e fiquem à vontade, a casa também é de vocês. Muito obrigada. Pessoal, se esse podcast fez sentido para você e não tem como ele não fazer sentido para você, compartilha quem vive a qualidade no dia a dia e quem não vive a qualidade no dia a dia. Se você lembrou de alguém aí, lembrou do seu avô, lembrou de alguém que queira transformar o café numa marca, assiste o podcast, compartilha, porque, gente, qualidade não é só norma, qualidade também é decisão. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau.